Oi, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, professor de História, e hoje nós vamos embarcar numa viagem para o Antigo Egito. Vou falar para vocês algumas curiosidades que eu deixei aqui, alguns tópicos, bem rapidinho para a gente aprender coisas que eu acho que são importantes que vão te ajudar a entender melhor sobre o Egito. Eu tenho certeza que você já viu algum desses filmes, O Príncipe do Egito, A Múmia, ou se você não viu esses filmes, provavelmente você viu algum desenho animado, ou algum comercial na TV, ou ainda algum jogo ou uma série que tem a temática do Egito. Nós sempre ficamos fascinados com aquela cultura e com o que acontecia no passado. A Bíblia, que é um livro sagrado do cristianismo, fala bastante sobre o povo de Israel no Egito, que é a base, então, de muitas das crenças dos cristãos e também dos judeus. Falando sobre isso, o Antigo Egito começa ali pelo ano de 3500, em que as cidades que surgem em torno do rio Nilo, que eram chamadas de nomos, se unem. Seja por conquista ou por acordo político, elas se unem e formam dois Egitos. Esses dois Egitos são o Alto Egito e o Baixo Egito. Eles sempre vivem em conflito, porque um quer ser mais forte ou mais poderoso que o outro. O controle do rio Nilo também era uma coisa muito importante para eles. Até que, no ano de 3100 a.C., um homem chamado Mêniz surge, toma o poder, se torna o primeiro faraó da primeira dinastia egípcia e unifica então os dois Egitos. Ele se torna o grande faraó do Egito. Ele coloca Mênfis como a primeira capital do Egito. Ela não foi a única, né? Hoje, Cairo é a capital do Egito. Alguns tempos atrás, né, bem antigamente, naquelas regiões, Tebas já foi a principal cidade, já foi a capital. Mas naquele momento histórico, Mênfis é a capital. E o deus principal de Mênfis era o deus Ptah. Cada cidade tinha um deus principal. E quando uma cidade se tornava muito importante, aquele deus começa a ser cultuado como um deus mais forte. E assim foi se criando a mitologia egípcia, quando os deuses foram se destacando e histórias foram sendo criadas nessa concepção, nessa crença que eles tinham no Antigo Egito. A base da sociedade do Egito eram as pessoas livres, os camponeses. Mas também tinham os escravos, os artesãos, né, as pessoas que trabalhavam com as mãos. Mas também nós tínhamos os escribas, os letrados, que tinha até a própria escrita, que era o demótico, que usavam essa escrita então, que era uma escrita muito simplificada, para eles poderem fazer os seus tratados comerciais. Nós temos então, subindo essa pirâmide social, os soldados. Depois dela nós temos os sacerdotes, que têm a sua linguagem também, né, a sua escrita, que é o hieroglifo, que é a linguagem sagrada deles. Aí nós temos a família real, os nobres, e lá nessa ponta de pirâmide social do Egito, nós temos o faraó, que era considerado um deus entre os homens. Ele era uma figura divina para o povo egípcio. No Egito, eles tinham uma economia baseada muito na agricultura. Eles tinham cevada, trigo, eles também tinham algodão, eles pescavam no rio Nilo e eles tinham uma planta muito especial que era a base do papel da época, que era o papiro. O papiro era plantado no Egito e com base nele eram feitos então os primeiros tipos de papéis ou papel da época. As mulheres no Antigo Egito tinham liberdade, bastante liberdade política. Elas podiam receber heranças, elas podiam vender terras, e nem se falava de feminismo naqueles dias. Esse é o nosso vídeo, então, falando sobre algumas curiosidades do Egito, do Antigo Egito, e eu convido você, então, a estar ligado, porque semana que vem nós vamos falar sobre o Médio Egito. O Egito ele é dividido em períodos históricos. Hoje, falamos sobre o Antigo Egito. E semana que vem nós vamos falar, então, sobre o Médio Egito. Por favor, não esqueça, mais uma vez, eu peço de compartilhar e curtir esse vídeo para a gente continuar, então, nessa caminhada e viajando pelo Antigo Egito nesses próximos vídeos. Até mais, valeu, até a próxima aula.